tarde a todos. Hoje nós vamos falar profilaxia a respeito realmente do material de risco para o HIV. A gente terá uma sequência, né, de material de risco para a hepatite. Se não me engano, na próxima quarta-feira será discutida a questão do risco biológico para as hepatites. Hoje nós vamos falar especificamente risco biológico para HIV, dentro do protocolo do Ministério da Saúde. Então, na realidade, a gente está discutindo, está afirmando o que está escrito no protocolo clínico, as diretrizes do Ministério da Saúde. Esse protocolo foi publicado em 2015 e revisado em 2016. Então, esse protocolo é o que está valendo. É lógico que a gente sabe que, como as mudanças têm ocorrido, e na terapia antirretroviral as mudanças têm sido assim, mudam de 6 meses basicamente, provavelmente a gente terá mudança para o ano que vem. Mas até esse ano está prevalecendo essas diretrizes que são do protocolo, que é este protocolo que está na homepage www.aids.gov.br ou no www.saude.gov.br. Você encontra este protocolo clínico. E este protocolo também, este protocolo é a discussão do HIV, né? E tem outras diretrizes nesse site para todos os outros agravos. Nós vamos discutir então a respeito de biossegurança, os riscos biológicos, né, para o profissional de saúde para se infectar ou não pelo HIV. Então, qual a possibilidade de um risco para o profissional de saúde? E também as situações de risco que acontecem no dia a dia. Muitas crianças também se perfuram, né, com agulhas e seringas. Às vezes as pessoas têm situações, não só profissional de saúde, pode ter situação de se acidentar com a seringa ou a agulha. Então, nessa situação, o que eu devo fazer? Que risco que eu corro e o que eu posso fazer para eliminar essa possibilidade da infecção pelo HIV? A primeira avaliação que a gente deve fazer é a avaliação do risco. Qual é o risco? O tipo de material envolvido. Então, material biológico de risco, o tipo de exposição, se foi uma agulha, se espirrou sangue no olho, se foi a mucosa oral. Então, qual o tipo de exposição que aconteceu? O tempo decorrido entre a exposição e o atendimento é muito importante, porque esse tempo vai determinar a tentativa de você se livrar ou não da infecção. Então, se você age rápido, é uma emergência, é uma urgência médica, se você rapidamente começar a tomar o antirretroviral, você vai realmente não se infectar. Se não tomar o antirretroviral, pode ou não se infectar. Então, o tempo decorrido é muito importante, é uma urgência médica. A condição sorológica para o HIV do indivíduo exposto e do indivíduo fonte. Então, não só depende do indivíduo exposto, mas também do indivíduo fonte. Então, se a pessoa que se acidentou já for HIV positivo, é uma situação. Se a pessoa que se acidentou for HIV negativo e o indivíduo fonte, que é a pessoa que gerou o acidente, estava fazendo uma injeção no indivíduo e me furei com aquela agulha, essa pessoa que eu estava fazendo a injeção, eu tenho que saber se ela é HIV positiva. Se essa pessoa for HIV positiva, aí realmente eu tenho o risco de infectar pelo vírus HIV. Então eu devo tomar os medicamentos como manda o protocolo. O tempo decorrido da exposição, né? Então a questão mais importante na exposição do HIV é o tempo decorrido. Por quê? É uma urgência médica. Se você teve acidente com material biológico de risco para o HIV, se eu tenho risco de me infectar pelo HIV, eu tenho que procurar um serviço de atendimento, tem que ser atendido como uma urgência médica, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, tem que ser iniciado o mais precoce possível. O que é mais precoce possível? De preferência nas primeiras 2 horas do acidente. Me lesei, 2 horas, até 2 horas eu tenho que começar a tomar os remédios. Ou até 72 horas. Então, assim, o tempo máximo para eu começar a tomar o remédio, para eu não me infectar pelo HIV, é de 72 horas. Após 72 horas, esse tempo não adianta mais. Essa situação não adianta mais eu tomar medicamento. Por quê? O tempo que o vírus percorre a corrente sanguínea, entra na pele, percorre a corrente sanguínea e chega aos nossos órgãos centrais, é esse tempo, até 72 horas.
eu tenho que agir durante o tempo que o vírus está circulando, durante o tempo que eu ainda tenho o uso do antirretroviral capaz de eliminar o vírus do sangue. Então eu tenho que agir nas primeiras 48 horas de preferência. O limite que o Ministério da Saúde aceita que inicie um tratamento é até 72 horas após a lesão, após a exposição ao vírus. Então, é uma urgência médica. De preferência, nas primeiras 2 horas eu tenho que começar a tomar remédio para eu não me infectar pelo vírus HIV. Os cuidados com o ferimento. Então, o que eu tenho que fazer? Imediatamente procurar um local para eu lavar esse ferimento com água e sabão, a pele, né, tirar o sangue, os fluidos que estão ali, que me expôs ao vírus. E também, se for na mucosa, né, se for na boca, no olho, lavar com água abundante, aí não vai passar sabão. E não se deve usar nada que seja irritante. Então, substâncias irritantes para a pele ou para a mucosa, você não utilize. Então, não é recomendado usar nem éter, nem glutaraldeído, nem hipoclorito, né? E muito menos fazer qualquer procedimento, tipo espremer a área, injetar, cortar, fazer nada disso. Então, não se pode fazer situações que lesem mais essa pele ou essa mucosa. Nenhuma substância irritante e, no máximo, lavar com água abundante e água e sabão na pele. Retirar o que tiver de material naquela pele. Além disso, o tipo de material biológico é muito importante na questão da exposição ocupacional. Não só ocupacional, mas exposição ao vírus, né? Material biológico de risco. Qual tipo de material que eu vou afirmar que transmite o vírus HIV? Então, se eu tiver material biológico como sangue, outros materiais que estão contaminados pelo sangue, que tem sangue presente, o sêmen, a secreção vaginal ou então as secreções retais, com certeza essas secreções e esse sangue podem transmitir o vírus HIV se a pessoa for HIV positiva. O que é potencialmente infectante, material que eu posso ter presença do vírus HIV, o líquido peritoneal, por exemplo, os líquidos seroses, né? O líquido pleural, o líquido peritoneal, líquido de pericárdio, o líquido amniótico, líquor, né? o líquido articular. Então, esses líquidos eles são potencialmente infectantes também para o HIV. Existem materiais biológicos que a gente afirma que não teria risco para infecção pelo vírus HIV. Quais são esses materiais? O suor, a lágrima, fezes, urina, vômitos, secreções nasais, saliva. Então, esses materiais não têm a presença do vírus HIV. O vírus HIV só está presente em material biológico que tem presença de células vivas. Mas, se qualquer desses materiais tiver sangue presente, se for um sangramento junto, aí também tem presença do vírus HIV. Então, a discussão é que apesar de que esses materiais que a gente afirma não têm o vírus presente por falta de ter células vivas, se tiver sangue no meio deles, eles também são material de risco. A saliva, na questão do dentista, né, nos ambientes odontológicos, é considerada infectante por causa da questão das lesões que faz na boca na hora do tratamento. O tipo de exposição com risco também tem que ser avaliado. Por quê? Uma lesão perfuro-cortante, que é uma lesão percutânea, que é ou uma agulha, se feriu com agulha, seringa, com agulha, com bisturi, com vidro, e tiver sangue presente ou qualquer material como material biológico, realmente isso aí é preocupante, é mais grave a situação. Na mucosa, se tiver também presença de sangue, de material biológico com HIV no olho, na boca, nas mucosas, na vagina, no ânus, por causa do sêmen e da secreção vaginal e retal, tendo presença do vírus, há risco de contaminação. O contato com a pele não íntegra também existe possibilidade. Por exemplo, nas lesões cutâneas, que tem uma lesão na pele, tem uma ferida, tem um impetigo, tem uma lesão ali naquela pele, uma dermatite ou uma ferida aberta, se tiver sangue naquele local, material biológico naquele local, existe possibilidade de infecção, a possibilidade de se infectar pelo vírus também. As mordeduras humanas também são consideradas infectantes e têm uma exposição importante quando envolvem presença de sangue.
O tipo de exposição sem risco, a gente poderia falar uma pele exposta que não tenha nenhuma lesão, uma pele exposta íntegra. E aí realmente a gente não vai considerar tanto risco. Uma mordedura humana que não teve nenhuma lesão mais profunda, nenhuma presença de sangue, também não teria risco. É a avaliação individual, caso a caso. A respeito da situação das lesões no mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde estima que mais ou menos 2 a 3 milhões de acidentes percutâneos, que é essa lesão de cortar, de se perfurar com agulhas, né, contaminadas com material biológico de risco para HIV, é uma média de 3 milhões por ano no mundo inteiro. Então, principalmente para os profissionais de saúde. 2 milhões de pessoas também têm exposição ao vírus da hepatite B e 900 mil, mais ou menos, com exposição ao vírus da hepatite C. O vírus HIV, a exposição direta, é uma média de 170 mil possibilidades de infecção, de exposição ao vírus HIV por ano. Então, ocorrem muitos acidentes no mundo por material biológico. Os acidentes que ocorrem mais frequentemente, principalmente entre profissionais de saúde, são acidentes, por exemplo, na hora que vai coletar sangue, no momento de cirurgias, o pessoal que vai fazer a limpeza daquele material, né, lavagem de material, o transporte e descarte também de sangue, o material contaminado, há possibilidades da exposição ao vírus HIV. Os riscos de transmissão, se você considerar estatisticamente, o risco de transmissão do vírus HIV num acidente de pérfuro cortante, num acidente percutâneo, é de 0,3%. O risco de transmissão do HIV numa situação de material biológico de risco na mucosa, ou mucocutâneo ou só na mucosa, é a média de 0,03%. O risco, só para dar uma ideia de qual é o risco relativo entre o HIV e as hepatites, por exemplo, o risco de uma pessoa fonte HIV positivo, o risco da pessoa se infectar pela uma pessoa HIV positiva é de 0,3 e 0,03. Mas, por exemplo, se for hepatite B, a chance é bem maior, né, de até 6%. Hepatite B com HbA positivo chega a 31% de possibilidade de infecção. E de hepatite C é de 1,8%. Então, o HIV também há grande risco, mas as hepatites, a situação até mais graves na possibilidade de infecção. Outra situação de fatores de risco de exposição ao HIV, por exemplo, se for uma lesão profunda, a razão de chance, né, a possibilidade de se infectar é muito alta, né, de 15, por exemplo. Se tiver material de sangue visível, por exemplo, a chance de 6 vezes a possibilidade. Se for um procedimento que estiver fazendo a troca de seringa numa veia, também de chance de alta possibilidade. E se esse paciente, que foi o paciente fonte, foi infectado pelo HIV e tiver uma situação grave, com a doença grave da AIDS, a chance de uma pessoa se infectar é grande, é 5,6. Mas a gente sabe que o uso de antirretroviral diminui essa chance e o uso apenas do AZT, por exemplo, diminui para 0,19 a chance de se infectar. A avaliação do risco, né, do tipo de material biológico envolvido, vamos um por um. Né? O tipo de material e o tipo de exposição, nós vamos falar agora também do tempo, nós já falamos que é muito importante, da condição sorológica do indivíduo HIV. Então, a condição sorológica da pessoa que se expôs e da indivíduo que foi a fonte do acidente, primeiro a gente começa pela pessoa exposta. Então, o enfermeiro que se acidentou com a agulha que ele estava aplicando a injeção. Então, essa pessoa, a gente tem que investigar a condição diagnóstica de HIV desta pessoa exposta. E é lógico também da pessoa fonte. Mas vamos começar pela pessoa exposta. A investigação que eu tenho que fazer do diagnóstico dessa pessoa que se acidentou é para saber se eu vou fazer o teste rápido dessa pessoa que se acidentou e faço o teste rápido para o HIV. Deu positivo na pessoa que se acidentou, foi positivo o teste rápido, eu não vou fazer a profilaxia pós-exposição para essa pessoa e vou encaminhá-la para o serviço de atendimento especializado para tratar porque é uma pessoa HIV positiva.
Então, não vou fazer uma profilaxia. Eu vou encaminhá-la para acompanhamento e tratamento por ser uma pessoa HIV positiva tem necessidade de começar um antirretroviral. Se essa pessoa que se expôs, o enfermeiro que se acidentou e que fez o teste rápido e deu negativo nele, então essa pessoa tem que tomar, se a pessoa exposta for negativa, ela tem que imediatamente começar a tomar os antirretrovirais como profilaxia pós-exposição. Agora, se a pessoa fonte, que é a pessoa que gerou o acidente, a gente faz o teste HIV. Se tiver chance de fazer o teste rápido da pessoa fonte, faz o teste para ver se é HIV positivo ou negativo. Muitas vezes a gente vai ter situações que a gente não vai poder fazer o teste porque pode ter situações desconhecidas, a fonte desconhecida. Mas se a pessoa é fonte conhecida, a gente faz o teste. Se o teste na pessoa fonte for negativo, o teste HIV negativo, então também eu não vou fazer profilaxia pós-exposição para a pessoa que se acidentou. Por quê? A pessoa é HIV negativa, a pessoa fonte. Mas tem possibilidade de uma janela imunológica, tem possibilidade dessa pessoa fonte ser infectada pelo HIV e aí estar na janela imunológica? Então, muitas vezes a gente vai avaliar qual o risco dessa pessoa nos últimos 30 dias. Se tiver risco, se for uma situação, cada caso individualmente nós vamos analisar, porque se tiver risco, aí então a gente pode oferecer os antirretrovirais para a pessoa exposta. Vamos à pessoa fonte na situação da exposição e a pessoa fonte for a situação desconhecida. Vamos citar um exemplo da pessoa que está lavando a vidraria, que a situação que acabou de lavar um material cirúrgico e se acidentou, pérfuro cortante. Então essa pessoa que se acidentou não sabe de quem é esse material biológico. É material biológico desconhecido. Ou vou citar a situação de uma criança que está numa praça, em algum local e se acidentou com agulha porque pisou em uma agulha de um usuário de droga que estava usando droga. Então, essa situação também é desconhecida. A gente não sabe qual a situação desse acidente. Então, a gente vai falar que é um acidente com situação desconhecida. Nessa situação, a gente também indica a profilaxia pós-exposição. Então, é desconhecido, até prova contrária, comece a terapia antirretroviral para profilaxia pós-exposição para a pessoa exposta sim. Este fluxograma, vocês vão ver que está lá nas diretrizes, está lá no manual do Ministério da Saúde, é um fluxograma todo explicativo, com todas as situações que eu estou colocando. Eu já falei uma por uma, e vocês podem verificar esse fluxograma, é um fluxograma bastante explicativo. O que eu vou fazer, então, de orientação para a pessoa exposta a acidente material biológico de risco para HIV? Iniciar o uso da profilaxia pós-exposição na situação da fonte positiva ou fonte desconhecida. Então, a utilização dos medicamentos antirretrovirais, eu tenho que explicar que deve ser utilizado o antirretroviral imediatamente até 2 horas depois do acidente e por 28 dias. E que eu tenho que reforçar que esse uso tem que ter adesão de 100% do indivíduo. Então, a pessoa tem que tomar o medicamento corretamente durante 28 dias. Não pode parar nenhuma dose, para ter segurança de não se infectar pelo vírus HIV. Outra situação que eu tenho que afirmar para essa pessoa é de que, se ele está sob o risco de acidente material biológico, ele está tomando profilaxia com antirretroviral, ele tem que se cuidar para não infectar outras pessoas no caso da risco da infecção. Então, eu tenho que convencê-lo de utilizar preservativo nas relações sexuais. Então, orientar que ele tem que usar preservativo nas relações sexuais até acabar o tratamento. Outra coisa, do paciente exposto, no paciente fonte eu faço o teste rápido e verifico HIV positivo ou não. Do paciente exposto, além do teste para ver HIV positivo ou não, para indicar profilaxia pós-exposição, o acidentado terá que fazer exames no momento do atendimento, que são exames de controle de como está a sua saúde, de controle de que eu vou ter que fazer avaliação posteriormente, como controle do hemograma, TJ e TBGP, as enzimas hepáticas, a questão renal, que é a ureia creatinina, a glicose, e a sorologia do HIV, da hepatite B, o anti-HBS, para ver se ele é vacinado,
para ver se ele tem imunidade contra a hepatite B, e da hepatite C e da sífilis, VDRL. Então eu tenho que fazer esses exames no momento do acidente e posteriormente com 1 mês e 3 meses depois. A pessoa, por exemplo, com problemas renais pré-existentes e que precisa de tomar o antirretroviral, ou pessoas portadoras da hepatite B, ou que a pessoa que se expôs a paciente que é multi-experimentado com terapia antirretroviral e que já está falhado as terapias, a gente tem que, cada caso, individualizar e discutir decididamente assim, qual o remédio que eu vou fazer e qual a discussão que eu faço para cada caso individualmente. Mas, no geral, a gente vai falar o protocolo da maioria dos casos. Então, no novo protocolo de PEP, que é este de 2015, que está valendo até hoje, que foi revalidado em 2016, o que aconteceu? O Ministério da Saúde simplificou as recomendações para melhor adesão, para uma prevenção combinada com estratégia melhor, porque a pessoa tomando menor quantidade de remédio, fica mais fácil dele aderir ao tratamento. Não diferencia mais profilaxias, nem ocupacional, nem sexual consentida, nem violência sexual. Todas as 3 profilaxias, todas as 3 PEPs, são tratadas da mesma forma. Então, todas as 3, o medicamento que eu vou falar é feito para todas as 3 situações. Os antirretrovirais, né? Os 3 antirretrovirais são recomendados para os 3 tipos de profilaxia pós-exposição ao HIV. O esquema foi facilitado com esse esquema único para as 3 situações, e esse esquema é preferencial, é fácil do indivíduo tomar, por quê? São 3, na realidade ele toma 3 comprimidos por dia. Um comprimido contém 2 antirretrovirais, que é o tenofovir e a lamivudina. Então, o tenofovir 300 mg e a lamivudina 300 mg em um único comprimido que se chama comprimido combinado 2 em 1. Ele toma um comprimido desse por dia. Toma um comprimido de atazanavir de 300 mg uma vez por dia. E toma um comprimido de ritonavir uma vez por dia de 100 mg. O tenofovir e a lamivudina, combinado 2 em 1, são 2 medicamentos antirretrovirais inibidores de transcriptase reversa, associado a 2 inibidores da protease, e que você toma, então, 3 medicamentos. E a duração são 28 dias. Então, todas as profilaxias pós-exposição têm que ser feitas durante 28 dias. E é uma vez por dia, tomando 3 comprimidos por dia. É uma dose única diária para melhorar a adesão. Agora, o ritonavir não é mais cápsula, é um comprimido de 100 mg e tem menos efeitos adversos, esses medicamentos. O mais que aparece é a icterícia, a pessoa fica com o olho um pouco amarelo, 4% dos casos, que não é alteração hepática grave, é só uma alteração da bilirrubina circulante, a bilirrubina indireta, então não é lesão hepática, é realmente uma icterícia de bilirrubina indireta. A profilaxia, obrigada pela setinha, a Zilma está me dando a setinha que eu nunca me lembro da setinha. A profilaxia, com esse esquema de 3 comprimidos de uma vez só, uma vez por dia, como eu falei, tenofovir, 3-TC, que é o tenofovir, tenofovir, que é o TDF, 3-TC, que é a lamivudina, em um único comprimido, mais o atazanavir, que é um antirretroviral inibidor de protease, e o ritonavir, que é inibidor de protease, associado para aumentar a potência do atazanavir. Então, fica fácil começar imediatamente a profilaxia nas primeiras 2 horas após o acidente, que é muito importante, e se for após 72 horas, não adianta mais, não está indicada a profilaxia, e a duração 28 dias para todo tipo de profilaxia, pós-exposição ao HIV. E a profilaxia, o esquema é essa tabela que está lá naquele protocolo, como eu falei. É fácil, que o comprimido único de 300 e 300, uma vez por dia, outro comprimido de 300 de atazanavir, outro comprimido de 100 de ritonavir, está lá no esqueminha, naquele protocolo. Se a pessoa tiver problema com aqueles 3 medicamentos, não puder tomar, se é contraindicado tomar aqueles medicamentos, existem esquemas alternativos, como, por exemplo,
Se não puder tomar o tenofovir, porque tem lesão renal, aí tem indicação de tomar a atazanavir com 3-TC, o AZT com 3-TC, que é a azidovudina. Então tem o 2 em 1 AZT 3-TC, que é um comprimido também. Outra possibilidade é a pessoa não poder tomar a atazanavir. Se ele não puder tomar a atazanavir, então ele vai tomar o 3-TC com lopinavir, AZT com 3-TC e tenofovir. Então tem outras possibilidades. E tem outras possibilidades. E é fácil, o esquema está aqui nesse quadradinho que está lá, no quadro lá no protocolo, tem esse quadro com a explicação dos remédios, dos medicamentos, os miligramas. Então, é outro esquema que toma maior número de comprimidos, mas tão eficaz quanto. E a duração também é de 28 dias. Criança, né? A profilaxia de criança menor de 13 anos, se tiver um acidente com material biológico de risco. Aí o tratamento é com AZT, 3-TC e lopinavir com o ritonavir, o caletra. Porque a criança abaixo de 35 quilos não pode tomar tenofovir, não pode tomar atazanavir. Então ele vai tomar, e a dose do ritonavir é mais baixa. Então ele vai tomar em líquido, a maioria das vezes, ou em comprimidos em menor dosagem, AZT, 3-TC e caletra, que é o lopinavir com o ritonavir. E as doses, a cada criança, né, a gente verifica pelo peso e a superfície corpórea, faz a conta que está aqui embaixo, da superfície corpórea e o peso, para eu ver quantos ml cada criança, de acordo com o seu peso, vai tomar de 12 em 12 horas durante 28 dias. Mas existe a profilaxia, e a profilaxia diferencia um pouco, continua a mesma de anterior a 2015. O acompanhamento com as pessoas que se acidentaram com material biológico de risco e que tomaram a profilaxia para o HIV, que é a profilaxia pós-exposição, os 28 dias, ele tem que ser acompanhado no serviço de acompanhamento, preferencialmente no SAI, e após uma semana do uso, uma semana a 2 semanas do uso dos antirretrovirais, essa pessoa deve procurar o serviço para o acompanhamento, para repetir esse hemograma, essa prova de função hepática, renal e a glicose, para ver os efeitos colaterais dos medicamentos. Além disso, com um mês após o uso do medicamento, após os 28 dias do tratamento, essa pessoa deve procurar o serviço também, ela tem que ter agendado seu retorno para fazer a sorologia, que é o HIV, a sorologia da hepatite B, C e da sífilis, o VDRL. Então, após um mês, ela tem que repetir as sorologias. E também, após 3 meses do uso, após 3 meses do acidente, essa pessoa tem que fazer de novo essas sorologias para encerrar o caso, ver se infectou ou não. Então, a sorologia do HIV, principalmente, e das outras sorologias, tem que ser repetidas. Hepatite B, C e VDRL tem que ser repetida após 3 meses do acidente para encerrar o caso, se foi negativo e a pessoa realmente está liberada. E se foi positivo, raramente isso acontece, realmente é muito raro acontecer de continuar positivo, a pessoa vai ser acompanhada e ser tratada. Então é este quadro que está lá no protocolo, né? O quadro de recomendação de exames laboratoriais. No primeiro dia, no primeiro atendimento, você faz do paciente exposto o hemograma, a glicose, ureia, a creatinina, a prófise hepática, TGO, TGP, teste de HIV. Então, no primeiro momento, é lógico que isso aqui é para o HIV, mas além disso, a hepatite B, C e sífilis. Na segunda semana, primeira, segunda semana após, repete hemograma, glicose, ureia, creatinina, TGO e TGP, por causa do efeito colateral dos medicamentos antirretrovirais. Na quarta semana, o indivíduo retorna para reavaliação e fazer as sorologias também. E na 12ª semana, quer dizer, 3 meses após, ela repete também as sorologias. E neste prazo, eu tenho que ter o seguinte lembrete para pessoas que se acidentam com agulhas e material pérfuro cortante, que a situação do material pérfuro cortante pode levar à possibilidade de tétano. Então eu tenho que verificar o cartão de vacina desse indivíduo e ver se está tudo certo com a vacina. Tanto na questão de mordeduras, né, como na lesão de cortes, né, seringas e cortes. Seringas, agulhas e cortes. Então,
ver a questão do tétano, né, para indicar para ir tomar vacina contra tétano, na situação para ver se é gestante, porque aí com a gestante a gente tem que ter maior cuidado na situação da exposição, e a notificação de todo o caso. Então, todo acidente pérfuro-cortante com material biológico de risco para HIV, eu tenho que notificar, é de notificação compulsória. E é óbvio, também na situação da violência sexual, é obrigatória a notificação compulsória. Aqui eu quero deixar este slide com vários serviços, né, com os vários serviços que a gente tem de atendimento dos SAIs nossos, né, o Serviço de Atendimento Especializados do Espírito Santo para o atendimento do HIV, sífilis, hepatite B e C. Então temos vários serviços, nós temos 24 serviços de atendimento especializado distribuídos em todo o estado do Espírito Santo, do norte ao sul. A maioria está na Grande Vitória, mas a gente tem vários serviços também na região norte, na região sul e na região central do estado. E a gente pede que qualquer pessoa que se acidente por material biológico de risco, procure os nossos serviços, mas eu gostaria de informá-los que na situação de material biológico de risco para profissionais de saúde e para acidentes que não sejam profissional de saúde, pode ser buscado os prontos-socorros e também os prontos atendimentos dos municípios. Então, cada município tem um pronto atendimento de referência. No estado do Espírito Santo, basicamente, a maioria dos municípios tem um pronto atendimento de referência para atender material, acidentes de PEP, não só de PEP e também para violência sexual, e também a situação dos pronto-socorros federais e estaduais. No estado do Espírito Santo, nós temos o Hospital de Urgência e Emergência Estadual, que é o Hospital Antigo São Lucas, que também atende a profilaxia pós-exposição. E, lógico, a gente tem também serviços federais e filantrópicos, como a Santa Casa, o Hospital das Clínicas. Bom, e ali fica um lembrete do nosso folder a respeito de materiais de qual seria a maior possibilidade de infecção. E é isso, eu agradeço.